Fala jovens, paz seja convosco, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula na escola bíblica. A gente parou na aula 14, que é discípulo, um embaixador. Que é essa aula aqui. Se você está acompanhando a revista, fica lá a nossa base. O texto que a gente vai estar meditando hoje vai ser 2 Coríntios 5:20, que diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse o nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Mais uma vez, só para gravar, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então nessa aula hoje a gente vai ter, a gente vai estabelecer, de ter consciência que nós, como discípulos do Senhor, nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador, ele é a figura de hierarquia mais alta de representatividade. Então é a pessoa que representa algo que não é dela, mas ela tem a maior autoridade para representar algo. É a pessoa que traz a cultura de um lugar e está representando esse lugar. Então quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, está falando de pessoas que tiveram encontros com Jesus de tal maneira que se tornam embaixadores dessa cultura, de como Jesus é, como que o céu é, como que o céu pensa. Então é isso. Aqui na nossa revista vai ser assim: a Bíblia chama cada crente em Jesus de embaixador em nome de Cristo. Mas antes de estudarmos mais profundamente quais atribuições, as atribuições de embaixador, precisamos saber quem ele é, quem é o embaixador. O dicionário define a palavra como aquele que pertence à categoria mais alta na representação diplomática de um país junto a outro. Isso é o dicionário Aurélio. Então, nós como discípulos de Jesus e como representantes do Senhor Jesus e do seu reino, nós podemos adotar várias posturas que precisam acompanhar o nosso procedimento, como na palavra, falar como Jesus falava, corrigir algumas falhas que nós podemos ter em falar coisas que nosso Senhor não falaria, porque até na fala a gente revela Jesus. Às vezes você, na escola, no trabalho, na faculdade, ou talvez em casa, mediante a sua fala, você não precisa nem falar o nome de Jesus, mas mediante a sua fala, as pessoas, sem te conhecer, vão perguntar: você é cristão? Porque a sua fala revela isso. No procedimento, né? Que no caso seria comportar-se como Jesus se comportou. É muito importante a gente deixar que o nosso comportamento fale mais alto que as nossas palavras, porque na cultura evangélica hoje o que manda é o discurso, na cultura evangélica. Mas de acordo com Jesus, com a Bíblia, com os profetas, o procedimento, o comportamento, ele tem muito mais peso do que 1000 palavras. Então às vezes você, ao entrar em um trabalho novo, ao entrar em uma universidade, ao entrar em um local onde vai ter jovens ali, pessoas que vão estar te observando, o procedimento ele vai revelar muito sobre quem você é. Às vezes você não precisa nem entrar, às vezes você não precisa nem se declarar cristão. Eu acho que é tão bonito quando alguém vem e pergunta assim: você é cristão? E aí você pergunta por quê? Fala, não, porque você age como cristão. Eu acho que isso é tão bonito, né? E aqui eu não tô falando de ser aquele cara chato que fica de canto isolado, querendo mostrar uma santidade. Existe diferença, né? Às vezes tem pessoas que são extremistas
e se excluem do mundo achando que estão agradando a Deus e revelando Jesus, e tá tendo uma atitude patética, né? E acaba excluindo o evangelho do mundo. Mas quando você tem uma identidade em Deus, você sabe o seu lugar, você sabe a hora de entrar e a hora de sair, por exemplo. Você pode estar em uma roda de conversa de amigos que não são cristãos, que são, né, como a gente define dentro do mundo gospel, são mundanos, né, são do mundo. E você pode estar ali respeitando eles, mesmo sem serem cristãos, conversando com eles e sabendo o exato momento de sair ou não comentar sobre tal assunto. Porque essa é a grande questão. A gente, para às vezes se privar de ouvir um assunto, a gente se exclui do mundo, não conversa com as pessoas, porque a gente acha que está agradando a Deus. Mas a palavra diz que Jesus era aquele que sentava com os pecadores. Mas essa é a diferença. Ele sentava com os pecadores porque ele estava atrás da pessoa. Ele não concordava com as atitudes, mas ao estar atrás da pessoa, ele conseguia trazer as pessoas para junto de si. Então essa é a grande diferença. Então o procedimento, ele vai revelar muito. E às vezes o procedimento não precisa falar: meu, você está em pecado, você vai para o inferno. Você pode ser amigo de um homossexual, não concordando com a prática dele porque é contra as escrituras, mas amando a individualidade dele, respeitando ele como ser humano, e isso em si convencê-lo do evangelho, ou mesmo nem convencer, mas você ter consciência da hora de entrar e sair. Isso é muito importante. Então, jovem que está assistindo, o conselho: saiba a hora de entrar, saiba a hora de sair. Não estou dizendo também que você precisa frequentar todos os ambientes, porque a palavra também fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então você não vai entrar numa balada para falar eu sou luz, mas você também não vai deixar de estar numa roda de amigos, talvez numa universidade, talvez numa escola, num trabalho, porque você é cristão. Às vezes Deus te quer naquela roda, e sabendo se posicionar. Você não precisa nem falar é certo ou errado. Quando um cristão ele tem uma postura, ele não precisa nem abrir a boca dele. O terceiro também é no amor. Relacionar-se como Jesus. Isso é muito importante. Se relacionar com as pessoas a partir do que Jesus se relacionaria com as pessoas. Isso é importante. Na fé, confiar como Jesus, e na pureza, pensar como Jesus. Então isso isso é um dos requisitos para ser um embaixador. Não é só chegar e falar assim: o reino de Deus chegou. Não, é você ter o reino de Deus tão poderoso dentro de si que quando você chega num lugar, você já é reconhecido pelas pessoas daquele lugar. E não tipo: olha, aquele não é o crente. Então aí que está o grande problema. É melhor nem você falar que você é crente. É melhor que suas ações digam que você é cristão. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E como embaixador, nós temos todas essas responsabilidades, né? Essas responsabilidades, esses deveres, mas também é uma grande honra. É uma grande honra você ser um embaixador e você ser Jesus para as pessoas. E é isso que eu acho que é o top, o top de ser embaixador. É você ser Jesus Cristo para as pessoas e a partir disso elas reconhecerem Jesus em você. Então é isso que é o importante. Uma coisa importante também é que o discípulo embaixador, ele é um construtor de pontes. Ou seja, o foco nunca vai ser você ser o centro. O foco sempre vai ser você ser o outdoor que tem o nome de Jesus, o outdoor que aponta para Jesus. Todo embaixador, todo discípulo, ele tem apenas um objetivo: apontar para Jesus. Nunca é para si mesmo, nunca vai acabar em si mesmo, né? Você nunca vai embaixar o reino de Deus, discipular uma pessoa para si. Sempre será para que a pessoa tenha uma imagem de Deus Pai. Ela pode ter você como uma referência, porque as pessoas elas criam respeito por aquilo que nós construímos em Deus nela. Isso é bom, e a Bíblia fala que existe o princípio de dar honra a quem tem honra. Então as pessoas elas reconhecem quando você, sendo embaixador do reino de Deus,
você traz princípios, aquela pessoa é liberta, aquela pessoa é restaurada, e ela vai reconhecer a honra que existe em você. Mas você precisa entender que você nunca será o centro. Você sempre vai ter que apontar para o Senhor, levar aquela pessoa a ter um relacionamento com Deus, sempre ser o outdoor de Jesus. Isso é muito importante. E a nossa conclusão é a nossa elevada posição de embaixadores em nome de Cristo não deve ser motivo de vanglória pessoal, é o que eu acabei de falar. Galatas 5:26, depois dá uma lida nesse texto, assim que acabar essa aula. E nem de menosprezo com o mundo perdido e condenado, que é o que eu acabei de falar. Não é rejeitar as pessoas, dizendo eles são mundanos, eu me escondo dentro da igreja até Jesus voltar porque eles são mundanos. Não é menosprezo pelas pessoas, mas devemos entender a sublime responsabilidade que pesa sobre nós. Ser representantes de Deus nesse mundo é um grande privilégio, também uma imensa responsabilidade. Por fim, devemos nos alegrar, pois o Deus Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, nos escolheu para esse fim. Portanto, honremos nossa privilegiada posição com temor e tremor. E Salmo 2:11, diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ou seja, entenda suas responsabilidades, seus deveres com temor, mas também se alegre com o privilégio que Deus te deu. Isso é um privilégio. Amém? Então, a gente está finalizando essa aula hoje. Discípulo e embaixador, que esses princípios venham nortear a sua vida. E lembre-se de uma coisa: não se esconda do mundo, não se esconda dentro da igreja falando o mundo está acabando e todo mundo está perdido. Existe esperança e existem pessoas que vão depender do seu exemplo, do seu procedimento, do seu amor, da sua pureza. Amém? Deus abençoe a todos, que Jesus ele trate no coração.